partir de agora, Vitória na tela, entrando aqui, iniciando a madrugada. Vitória 4-0, tá? Líder com tranquilidade do Campeonato Baiano, tá? E a gente tem aqui na tela, além do resultado da partida, classificação, saldo do Vitória, jogos do Vitória no Baiano, jogos do Vitória na Copa do Nordeste, calendário. E temos aqui informações necessárias para a gente iniciar a Vilar essa análise de uma goleada do Vitória, né, sobre o Jacobina. E finalmente, depois de empates em casa, né, e goleadas fora, entre aspas, porque 27 mil pessoas foram à Fonte Nova no fim de semana, né, para a goleada sobre o Colo-Colo, e hoje contra o Jacobina, uma outra goleada, tá, do Vitória. Eu estava na ilha hoje, conversando ali no intervalo, e um amigo perguntou assim: e esse Vitória? Porque de longe, o impacto de alguns reforços que o Vitória trouxe, os resultados que estão vindo, de fora, de longe, há uma visão de que o Vitória começa 2025 passos à frente, muitos passos à frente do começo de 24, mas, Vilar, passos à frente também do time que terminou 2024. Boa noite, boa madrugada. Boa noite, boa madrugada, Fred. Boa madrugada também para casa, todo mundo que está aqui no 45. Rapaz, e o Vitória, né? A verdade é assim, eu acho que nesse momento ainda é muito difícil você fazer qualquer tipo de, assim, de qualquer tipo de julgamento, até sobre qual é o time titular do Vitória. Eu acho que a grande questão que vai ficar de hoje até o sábado é qual vai ser o time que Carpini vai mandar. A gente não sabe ainda, né? Vários torcedores do Vitória nas redes sociais já estão discutindo isso durante a semana. Qual vai ser o time titular do Vitória? Porque o Vitória contratou bastante, o Vitória fez uma grande lista de contratações, continua no mercado, manteve a base inteira do time do ano passado. Então, não se sabe ainda até que ponto o time de 2025 vai se parecer mais com o time de 2024 e com alguns reforços para mudar a perspectiva durante o jogo, ou se o time de 2025 vai ter cara de 2025, com muitos reforços jogando e aquele time base de 2024 como uma alternativa, né? Uma alternativa meio segura, digamos, uma alternativa já conhecida, né, do que pode render. Então, assim, a gente vai começar a ter uma noção de qual é o time do Vitória titular mesmo, qual é o time que a gente pode, de repente, fazer uma perspectiva, um prognóstico de como é que pode ser o Vitória na temporada, a partir do sábado, velho. Porque, obviamente, que no sábado o Carpini vai mandar a campo o melhor time do Vitória, o time que ele considera que nesses jogos, né, do início da temporada, que o Vitória atuou com o time principal, desculpa, para fazer essa diferença aqui, porque já gera uma confusão tremenda essa diferenciação. O Vitória jogou o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste até agora, a temporada toda, com o elenco principal, né? Ou seja, não foi o time sub-20, não foi o time sub-23, aspirantes, nada do tipo. É o elenco principal, só que com um time que mesclou muito, rodou muito. Então, na verdade, a gente não sabe qual é o time principal ainda. A gente vai saber provavelmente a partir de sábado. Eu diria para você que, considerando que o Vitória manteve a base quase toda do ano passado, a base que deu aquela arrancada na reta final da Série A, só perdeu mesmo o Alejandro, né? Foi o único jogador que de fato o Vitória perdeu. O resto está tudo aí. Lucas Arcanjo, Edu, Neres, Wagner Leonardo, Raul Cáceres, Lucas Esteves, aí pode ser uma baixa, né? Enfim, polêmicas. Ricardo Hiller, William Oliveira, Mateuzinho, Janderson, né? Jogadores que deram sprint na reta final, todo mundo tá aí ainda. O único que não tá é Alejandro. E com os reforços que chegaram, claramente qualificaram o time em algumas posições, por exemplo, Fabri, que está aí uma boa surpresa, Ronald, uma boa surpresa neste ano, Claudinho, uma excelente surpresa. Então, me parece que o time é melhor do que 2024, sim. Agora, eu não tenho como tirar isso, sinceramente,
eu posso chutar isso, sabe? Agora eu não tenho como assinar embaixo ou assinar esse, digamos assim, esse atestado sem ter um jogo de um time de Série A. De maior, isso. Exatamente. Que pode Que ser. tá melhor detalhe, do que o início de 2024, aí não tem muito o que discutir. Mas do que acabou, não realmente muito... eu concordo que precisa de um. Assim, que poderia. Esse que é o detalhe, né? Esse teste contra um time de Série A, de maior nível, poderia acontecer na Copa do Nordeste ou no Baiano, só que no Baiano era um jogo só, que é o Bahia, né? Na Copa do Nordeste poderia acontecer com Fortaleza, né? Com o Sport. Agora, aconteceu pelo Baiano, é justamente o Bavi que vai ser o primeiro, entendeu? Já é com peso maior. E o jogo contra o CRB, a gente comentou no dia, Carpini não. Porque, por exemplo, quando a gente fala do Fortaleza, quando a gente fala do Sport, e quando a gente fala do Bahia, a gente ainda usa a escalação da Copa do Nordeste como se fosse assim, ó, ali é o desenho mais próximo. Nos outros, tá rodando o jogador, tá tirando um ali, testando aqui. Mas no dia a gente bateu na tecla que Carpini usou aquele jogo contra o CRB também para teste, né? Fez parte do grande rodízio, né? O Vitória foi um grande rodízio nas 6 partidas que jogou esse ano, né? Sim, e é só você ver pelo jogo de hoje, né? O jogo de hoje contra o Jacobina. Teve o retorno de um dos principais jogadores do elenco, que é Mateuzinho, voltou hoje, né? E nem jogou o jogo inteiro, jogou só o segundo tempo, parte do segundo tempo, na verdade. Já jogou hoje, só jogou, ou seja, esse jogador que foi importante, foi central no Vitória, tanto em 2023 como agora em 2024, só estreou hoje. E outro jogador que é importantíssimo, eu acredito, que vai qualificar, aquele papo que eu falei, né, que eu introduzi aqui. 2024, o Vitória terminou bem e manteve a base do elenco. A base do time titular, na verdade, o time que terminou como titular do Série A, foi mantida. Quais são os reforços que a gente tem expectativa de melhorar esse nível? O Wellington Rato, Claudinho, etc. E um deles é Baralhas, né? Que só estreou hoje também, estreou como titular hoje. Então o Vitória ainda tem rotação, sabe? Tipo, o jogo do CRB, sim, foi dentro do esquema de rotação. E agora a gente teve um jogo que claramente era para ser usado para isso realmente, que era o jogo de Jacobina, onde você teve o retorno de um jogador muito importante, o reforço a estreia de um reforço muito importante. E aí a gente não sabe ainda qual vai ser o time que vai jogar no sábado, entendeu? Vitória, só para finalizar, é uma grande incógnita, Fred, por várias razões. Primeiro, porque o Vitória começou a temporada, e eu acho até interessante isso, né? Eu acho que é uma coisa que pode pesar, já que a gente está no clima de pré-Bavi, né? Eu acho que esse jogo do Jacobino, o jogo do Jequié, do Bahia, foram formalidades, assim, porque as pessoas já estão, todo mundo, né? Torcedor, time, clube, técnico, todo mundo tá realmente Os olhos voltados para o sábado, né? Exatamente. Então, assim... E ser 500 ainda dá um pezinho a mais, né? Dá um ar de história. Dá. Engraçado, né? Porque assim, essa coisa do peso do 500, eu particularmente comecei a ouvir mais agora. Eu não sei se eu posso estar muito enganado, inclusive, né? Me perdoem, é o torcedor que teve uma sensação diferente. Mas o 500 eu comecei a ouvir, tipo, tem 15 dias, assim, sabe? Mas é assim mesmo, Vila. O clássico 500, o clássico dos clássicos, 500 de Sport Náutico, foi em 2006. Curiosamente, no negócio da história, curiosamente, aquele jogo, ele, na verdade, já era o 501, depois que o jogo existiu, Carlos Celso disse que, na verdade, tinha sido do primeiro turno da Série B, porque ele tinha encontrado mais um jogo perdido. Mas, enfim, precisava a história ser descoberta, como foi do Pernambuco, para celebrar, e o jogo, todo mundo abraçou, todo mundo da imprensa abraçou, é um número relevante, como e nesse caso do Bavi, acontece com o momento onde essas revisões já aconteceram. Você já colocou todos os jogos, ou seja, tanto do Bahia quanto do Vitória meio que já alinharam, não está dizendo, tem um jogo a mais, ali tem um jogo a menos, ou seja, não tá, até onde eu vi, não está tendo questionamento. E assim, para ter um número tão emblemático assim, eu acho que tem um peso, sim. O ruim é só ser torcida única, mas o fato que você vai falar de 15 dias, eu acho que já 15 dias é um tempo suficiente já para dar um molho para o jogo. Ainda mais sendo um jogo de turno da primeira fase.
Para a melhor coisa que podia porque, assim, acontecer eu não era esse jogo não valer nada, porque ele deu um molho para o jogo que, em tese, só era a rivalidade, que obviamente que basta, mas tem um molhinho a mais para essa partida. É porque eu não lembro, o que eu queria dizer é assim, eu não lembro, por exemplo, uma data redonda assim mais próxima, né, sei lá, um 450. Eu não sei se houve uma promoção como tá tendo 500, sabe? Mas Eu é acho que diferente, talvez se por fato teve de é menor. é. 500 vale mais do que o 450. Ou do 400, será que do 400 isso já Não era sei, mas, nascido? por exemplo, no Talvez, né? Grenal teve. O Grenal, o número que lá eles contam, eu acho muito legal. Lá o Grêmio Então, é Internacional, isso que eu ia falar. o jogo é o Esse, número. É o esse, Grenal esse que eu ia 400 falar, é. foi o número. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que aqui na Bahia, eu até, Cássio, falando aqui, né? Eu, quando estava no Jornal Correio, eu estava querendo fazer essa contagem, assim, para poder meio que padronizar, sabe? Tipo, porque eu acho que nunca houve uma padronização tão grande aqui na Bahia. Tem muita confusão no torneio início, né? Eu vi, inclusive, que você falou sobre isso lá na retrospectiva no retrospecto, né, do G7 contra o G7. Uhum. Tem o torneio início, que é uma grande pedra, assim, muitos historiadores não concordam em colocar como time, como um Bavi principal, né? Mas, assim, o que me chamava muita atenção é isso, é que o Grenal, ele tem esse número, né? E o Bavi nunca teve. Então, é uma coisa que eu queria, enfim, até ajudar a padronizar. Mas é isso, o 500 vai ser muito especial, claro, até porque, assim, agora, a partir de agora é o 500. Então, o próximo vai ser 501, 502, entendeu? Então, vai ser muito especial, sem dúvida nenhuma. Pena que, assim, eu não acho que vai ser um grande jogo, tá? Porque, é como eu falei, Vitória, voltando ao tema que eu ia tratar, assim, eu acho que o Vitória tem uma vantagem em relação ao Bahia, que é já de ter rodado mais o elenco, né? O Bahia, tipo, estreou ontem na temporada, o time principal. Estreou na semana passada. Então, Tem 3 jogos, né? o Vitória rodou muito mais, sabe? Tem Assim, o não é dobro, muito né? mais. O dobro. Não é muito, né? Porque, mas assim, já rodou mais. Então, eu acho que é uma vantagem, sabe, para o Vitória. Mínima, talvez, porque aí a gente não sabe, né, até que ponto, por exemplo, a preparação do Bahia foi melhor do que já está jogando desde o início do ano. Enfim, vamos ver no sábado. Vamos a campo, tá? A gente já fez essa Vamos primeira nessa. análise do Vitória. Depois que você fizer a sua análise do jogo, tem uma pergunta obrigatória, tá? Que é o desenho, pelo menos na sua cabeça. Eu sei que você já falou que é difícil pro jogo Eu de tenho. sábado, mas Eu vamos passo a tenho. passo. Vamos primeiro para tudo o que aconteceu nesse 4-0. Rapaz, assim, na verdade, é até difícil falar desse jogo, porque vamos assim, mais uma vez, né? É semana de Bavi. Então esse jogo ele entra no contexto do Bavi. Não tem jeito, né? Como eu falei lá no início. Então eu diria para você que o ponto mais positivo, assim, o lado melhor da noite de hoje, não foi a atuação do Vitória. A atuação dos jogadores, depois a gente vai fazer, é legal, é bacana, porque a gente pode observar alguns jogadores retornando, ver o que é que eles podem entregar e integrar ao time. Tipo assim, o que é que eles podem dar ao time e como é que eles podem se integrar, como é que eles podem se encaixar. Mas assim, é um jogo contra o Jacobina, cara, assim. Vamos lá. Para mim, o Vitória não poderia ter tido um adversário melhor numa semana de Bavi. A verdade é essa. Foi um jogo perfeito para o Vitória. Foi a melhor situação possível. Porque o Vitória pegou um adversário que, para mim, hoje, né, eu tenho visto jogos do Baiano. E, para mim, hoje, o Itabuna, eu acho que também para algumas pessoas que estão acompanhando esse Baiano, para além da dupla Bavi, concordam que o Itabuna hoje é o time mais frágil do Campeonato Baiano. O time mais frágil é o time que deve cair no final do ano não, né? Do campeonato, quando tudo se decidir. Então, o Vitória pegou justamente esse time. Claro que quando fez o sorteio lá atrás, a gente não sabia como é que o Jacobina ia vir, porque aqui no Campeonato Baiano se muda muito, né? A gente teve um momento em que o Bahia de Feira, por exemplo, foi uma potência do interior e caiu no ano passado. Então o Jacobina foi bem já em alguns momentos do Campeonato Baiano. Os times de interior são muito voláteis, né? Então o Jacobina acabou sendo hoje, esse ano, assim, um time mais frágil para os times da capital, sobretudo, poderem enfrentar nesse momento.
Então, por Vitória veio a calhar esse jogo contra o Itabuna, né? Melhor situação possível, por quê? Porque o time veio todo remendado para o Barradão, né? Completamente remendado. Ali teve vários jogadores que podem até disputar o Bavi, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a grande maioria não vai jogar o Bavi. A maioria ali foram jogadores, a maioria ali foi de jogadores que não vão, talvez, nem ser relacionados com o Bavi, tá? Se for relacionado, talvez não entre, né? Não está nem na linha de prioridade hoje, substituições, por exemplo, de Carpini. E mesmo assim, o Vitória, com esse time remendado, pôde ganhar com uma goleada, né? Uma goleada expressiva. Já é a terceira goleada do Vitória nesse Campeonato Baiano. Então, o Vitória tem 3 vitórias no campeonato, são 3 goleadas, né? Até agora. Goleou o Colo-Colo, goleou. O Colo-Colo, no caso, foi na Fonte Nova, não foi em casa, né? Como você falou, é a primeira goleada em casa, de fato. Lá no início você trouxe isso, Fred, e de fato é. E goleou a Juazeirense também fora de casa. Essa é a primeira goleada em casa. Então, goleou pela terceira vez no campeonato. Terceira vitória, terceira goleada. Lidera o campeonato com folga, ou seja, mesmo com o time remendado, né? E eu acho que é isso que o torcedor do Vitória quer, no final das contas. Quando você faz o desenho do Campeonato Baiano, você quer que enfrente um time do interior e mesmo com o time reserva, poupando jogadores, você chegue lá, goleie, tem uma atuação segura, tranquila, como hoje foi tranquila, garanta os 3 pontos, você mantém a liderança e aí pode, de fato, digamos assim, passar ileso, né, passar tranquilo para pensar num jogo maior, que pode ser a Copa do Nordeste, um jogo da Copa do Brasil, um jogo como o Clássico Bavi. Então, assim, o cenário foi perfeito para o Vitória. Cara, eu acho que, na verdade, de coração, assim, eu acho que nem tem muito o que falar da partida em si. Não dá, eu acho que nem vale a pena destrinchar muito, né? Só queria dizer, assim, que, como eu disse atrás, o Itabuna é, sinceramente, o pior time desse Campeonato Baiano. E não é à toa, aí já falando um pouco da partida, o que eu posso trazer da partida o Itabuna é tão vulnerável, tão frágil, que ele não teve nenhuma chance de gol durante o jogo todo. Assim. Se você falar, uma chance de gol clara, claríssima, do Itabuna, não, do Jacobina, desculpa. Do Jacobina. Não teve, cara. Não teve uma grande chance. Né? Durante o jogo todo. Peraí, desculpa aí, rapidinho. Meu gato está aqui. Eu também tenho um gato, viu, Fred? De vez em quando ele gosta de atrapalhar. Quando a minha imagem fechou aqui, foi ele que deu um voo aqui no. Meu irmão, eu não estou preparado para ter 2 gatos atrapalhando a live de uma vez, não, na mesma. No caso, mais de 2, né? São quantos aí? Não, eu digo assim, aqui 2 telas. Tipo, 2 telas. Duas nove, telas. Aí 2 aí, né? cara. 2 não, 7 aí, né? 7 aí. Dá 9. Tu tem quantos gatos, Fred? Toda vez é isso, porra. Não, esse número é maior do que o último. Não, o atual nunca mudou, nunca mudou, não. Mas já há muitos anos, há mais de 2 anos não muda. 7. Caralho. Vilar, Jacobina, tá? Itabuna Jacobina. não. Jacobina. Não, me passei. É o sono, tá? Tô exausto, tô cansado. O sono é Itabuna Jacobina. não, Jacobina. Gente, Jacobina. Pronto. Por falar o Itabuna, né? Eu falei que tinha time que foi bem, depois caiu. O Itabuna estava super bem no campeonato já há alguns anos, depois caiu no ano passado. Então, esse campeonato é muito volátil. Mas o Jacobina foi mal. O Jacobina não teve nenhuma chance durante o jogo todo, assim, nenhuma chance clara. E o Vitória, velho, mesmo de um jeito assim, muito lento, teve torcedor até que gostou do jogo do Vitória. Eu tive a sensação de que o Vitória estava meio assim, sabe? Tipo, vamos nessa aqui, né? Vamos jogar essa partida, vamos mostrar algum serviço para os jogadores que não estão tão na, digamos, na linha de frente do time titular. Então, vamos mostrar algum serviço para poder, né, aparecer e tal. E aí, mesmo assim, nesse ritmo meio desinteressado um pouco do Vitória, que eu vi principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Vitória foi bem assim. O Vitória foi fazendo uma partida, cara, tranquila, e foi fazendo seus gols, e aí ganhou por 4-0. O primeiro gol foi de Fabri, num contra-ataque. Como eu falei, o Jacobina não teve nenhum tipo de chance durante o jogo todo, né? O
o Vitória abriu o placar no primeiro tempo na jogada de contra-ataque de Fabri, que ele chutou de fora da área, o Bruno Xavier pegou de rebote. E aí, no segundo tempo, o Vitória fez 3 gols, né? E assim, o Vitória começou o primeiro tempo meio lento, né? O que eu posso dizer do jogo é isso: o Vitória começou meio lento, e aí depois do gol de Fabri no primeiro tempo, ele deu uma acelerada maior. Ele começou a procurar mais o ataque, sobretudo em bolas aéreas, né? Jogadas de bola parada e bolas aéreas com o jogo correndo. Nos rebotes, né? Segunda bola, teve alguns chutes de fora da área que trouxeram um perigo para o goleiro Newton, que foi um destaque lá do Jacobino. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Vitória demorou menos para engrenar no jogo. Foi assim, o primeiro tempo, enquanto o Vitória demorou mais para entrar, no segundo tempo ele já entrou mais rapidamente, e aí fez 3 gols, né? Vocês veem aí, gols de Fabrício no segundo tempo, né? Fabrício aos 59, Claudinho aos 89 e Mateuzinho aos 90. A Vitória demorou um pouco para engrenar no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele já desde o início, digamos assim, ele já começou a aplicar mais assim, mais chutes, ocupar mais o campo de ataque, mais volume de jogo. Ficava claro que ia fazer um placar mais elástico. Faltava acertar passe, faltava acertar cruzamento. Foi um problema no primeiro tempo do Vitória. Errou muito cruzamento, errou muito passe, fez muita falta. A Vitória terminou o primeiro tempo fazendo mais falta que o Jacobina, por exemplo. Então, no segundo tempo, não. No segundo tempo foi o segundo tempo perfeito. Alguns jogadores importantes entraram, que eu digo entraram no jogo, na partida, né? Estavam meio desligados no primeiro tempo. Por exemplo, Claudinho mudou do primeiro tempo para o segundo e foi definitivo, foi muito eficiente no segundo tempo. Dionísio também melhorou muito a atuação dele no segundo tempo. E aí o Vitória foi automaticamente produzindo mais. Eu acho que é isso que dá para falar. Sabe, o jogo foi muito protocolar. A verdade é essa. E fácil. Um jogo tranquilo, fácil, uma noite de felicidade. Inclusive, só uma nota aqui, tá? Antes de passar para as atuações, que eu acho que é isso que a gente vai fazer agora. Hoje foi uma noite especial lá no Barradão, porque o Vitória estreou o novo refletor de LED, né? Eu acho engraçado isso, porque... Obrigatório, né? Exatamente, é obrigatório para a Sul-Americana, né? Tem 2 fatores que o Vitória já falou que vai ter que reformar no Barradão. É a iluminação em LED. A iluminação do Vitória, se não me engano, era halógeno, né? Cássio, que é mais inteligente, interessado em coisas de infraestrutura de estádio, mas era aquela iluminação meio amarela, o pessoal reclamava para foto e para imagem. É halógeno, né? E metade da jogou a Série A capacidade. do passado com isso, né? Com ele dessa forma, né? Jogou. É histórico. Lâmpada a gás. Deixa eu ver aqui como é que o nome certinho aqui. Mas teve que trocar isso, e outra coisa que vai trocar também é o alambrado, né? Que vai tirar o alambrado tradicional de estádio pra ali colocar vidro, e vai ter que botar o vidro, vidro típico Não, de arena. Lâmpada a gás é do século XIX. Lâmpada a vapor. Cássio, vê só, eu esperei. Eu troquei, assim, eu troquei. Eu me lembrei aqueles filmes assim sobre a peste. É porque eu sei, é porque eu falei do piloto automático. É século XIX, porque o cara bota ali. Mas é porque não é que a lâmpada o cara troca, o cara vai no mercado, não. Aí é tanto que ela esquenta, sabe? Ela demora um pouquinho para funcionar, volta uma frescura da porra. Enfim, aí era. O Sport tinha 40 na Ilha do Retiro, só para ver o que é possivelmente a mesma lógica que deve estar acontecendo no Barradão. Já eram 48 lâmpadas a vapor, viraram 60 painéis de LED, que aí não chama de lâmpada de LED, chama de painel de LED, né? E a capacidade de lux, que é a medição da intensidade da iluminação, foi de 700 lux para 1.500 lux. Que aí que isso, tipo, se o Sport não tivesse subido, continuaria dando para jogar a Série B, mas na primeira divisão não daria. E a mesma coisa do Vitória. O Vitória não sei nem como é que jogou ano passado. Aí agora ele fica adaptado à Série A e para as competições internacionais, coisa naturalmente que ele está, a Sul-Americana. E eu acho que tem que ser assim mesmo, tá? Porque a gente faz parte da evolução, meu irmão. Assim, a gente, sobretudo quando você bota iluminação nova, tem aquele choque inicial do tanto que é diferente. Porque os caras estão acostumados há 30 anos vendo aquela iluminação, acha que aquilo é bom, mas é um candeeiro. Hoje foi o grande comentário, assim. Todo mundo só falou desse LED. Tipo, como na TV dava para ver a diferença, sabe? Uma diferença muito grande. Na foto aqui dá para ver. Na televisão os caras têm que ajustar. Uma característica que fica agora é a seguinte. A luz do campo é tão grande, quando chega na linha de fundo,
fica um breu onde não está iluminado. Um breu muito grande acaba distorcendo até para a transmissão. A transmissão, os caras têm que adaptar um pouco. Então, é como se tivesse virado a paleta. A iluminação Hoje eu achei na iluminação da transmissão, eu achei a torcida mais escura, sabe? Justamente por isso. Porque a torcida do Vitória, inclusive, fica num estádio que é majoritariamente escuro, né? A arquibancada é vermelha e preta, é mais puxado para o escuro. Tô ligado. Isso ficou muito evidente em São Januário. Quando que é preto, né? Na ilha, o estádio, eu achei a arquibancada bem mais escura. Então, além de iluminar muito mais, você consegue, ela liga muito mais rápido e pelo equipamento, geralmente, ela permite interação. É isso que eu ia perguntar, se teve brincadeirinha, né? Porque o Sport, quando só a iluminação, assim, fazer uma letrinha, ficar brilhando, fazendo... Cara, eu não vi. Esse que é o problema. Eu não vi se teve. Eu queria muito ter no estádio. É muito provável que permita. Só se o Fábio Mota economizou valendo aí, viu? Eu queria ter ido. Eu queria ter ido para o estádio para poder ver isso, mas não pude. Então, pode ter ocorrido. Se eu não me engano, teve uma foto que o Vitória divulgou de propaganda do LED que tinha o nome escrito Vitória no campo. Pode ter sido disso, né? Pode ser dessa. Sim, vai brincar muito com isso ainda, meu irmão. Brinquedo novo. Brinquedo novo. Só um detalhe, um adendo, né? Porque isso é muito interessante, sim. Eu fiz já muitas matérias sobre a história do Barradão. E hoje eu estava conversando sobre isso, né? Porque para alguns torcedores aqui, né? Aí vai uma alfinetada mesmo, né? Já que é semana de Bavi. Tem gente que não sabe o que é ter uma casa própria e conseguindo as coisas para casa própria, né? Então, toda a inauguração de sua casa, ampliação, novidade, reforma, você fica feliz com a casa própria, não tem jeito. Quem mora de aluguel fica às vezes meio acha que é tudo normal, que não tem que suar para conseguir aquilo ali. Mas enfim, aí ficou ouvindo isso aqui, finge se fazer de doido. Alfinetada, gente. Isso aqui se fazer de doido. Mas eu vou dar Ravel, quando vem aqui, também solta umas coisinhas aqui, eu fico ouvindo e tal. Porque assim, eu lembro uma história muito de um amigo meu, que ele vai para o Barradão desde o início dos anos 90, e aí ele esteve presente no primeiro jogo em que o Barradão teve iluminação, porque o Barradão ele estreou em 91, né? Ele é de 86, mas ele começou a receber jogo à Vera mesmo em 91. Não tinha iluminação, né? Não tinha refletor. E aí ele só passou a receber jogos do Campeonato Brasileiro, porque até então o Barradão só podia receber jogo de baiano, coisa do tipo, e durante o dia. Aí ele só passou a receber jogos do Campeonato Brasileiro em 94, e o jogo foi justamente Vitória e Náutico, em 94. E aí disse que o meu amigo que estava presente nesse dia, ele falou que ele lembra, inclusive, porque o jogo começou às 5 da tarde, e aí o pôr do sol foi ao longo do jogo, né? Foi ao longo da partida, justamente para que o Vitória pudesse ligar os refletores ao longo da partida e ter aquela comoção no estádio, né? E aí ele falou de gente chorando, né? Os relatos da época dizem que muita gente chorou de felicidade de poder ver aquilo ali. Claro que não é igual, mas eu me lembrei dessas histórias assim que conto, né? Pilar, deixa eu dar duas lidas aqui no chat, duas interações no chat. A primeira é que Iverlan estava no estádio, né? E disse que teve show de luzes, né? E também relata aquilo que ele sentiu muito escuro, né? No lado onde ele fica, né? Na rasta estava mais de boa. E aí eu preciso também falar com o João Vitor, que é o seguinte: João Vitor pergunta sobre ordem na Série A, ordem dos programas, como vão ser. João Vitor, a gente faz essa ordem de acordo com o dia, com quem está disponível, se a pessoa vai para o jogo, se a pessoa não vai para o jogo, se a pessoa pode ou não pode. Mas eu preciso dar uma informação para você que está esperando o Ceará. Tá? Inclusive o Ceará era o terceiro hoje. Não seria nem o Vitória, mas Léo Fontinelli está sem energia há muito tempo. Tá? E aí a gente já marcou a análise do Ceará para um vídeo gravado, tá? E não aqui na live. Amanhã, por volta de 10 da manhã, deve estar no ar. Tá? Léo Fontinelli está completamente já. Até manteve com a gente contato, porque ele estava com a internet no celular, mas sem energia e não tem como restaurar. Por isso a gente, inclusive, já antecipou o Vitória, né? O Vitória seria um pouco depois. Tá? Em relação à ordem dos programas, aí tem uma variação com a importância do jogo, com quem vence,
Né? Na Série A, volta para aquela lógica de Série B. Quem venceu? A gente vai organizando quem venceu, depois quem perdeu, quem está disponível. A Minhoca foi trabalhar no jogo, o Vilar foi assistir. A gente vai fazendo a composição de acordo com o resultado, o horário que o jogo acaba e as nossas E isso quando os disponibilidades. times jogam no mesmo dia, pô. São Sim. 5, vão estar espalhados assim. Sem contar, Isso, dificilmente. mas aí João tá com a gente aqui, isso ele já Não, sabe. mas só falo não é pra ele, não, Fred. Quando eu falo, tô falando pra todo mundo, pô. Tem como você Sim, ter sim, 800 sim. pessoas. Então, assim, sem contar que tem a live, um dia joga um na terça, outro joga na quarta, joga na quinta. E vai muito pelo resultado, o calor do resultado. E como o Fred falou, de repente o cara chegou agora, ó, ou imprevisto, ó, tô meia hora, tô preso aqui no trânsito, ó, então a gente inverte a pauta aqui, é começar com um jogo, começa com outro. A gente não precisa dizer todos os programas que a gente faz, como é que a gente chegou àquela ordem, mas muitas vezes tem N debates para saber como é que vai começar. E quem manda é Rodrigo Carvalho, tá? A gente tá aqui falando tudo, mas quem manda é Rodrigo, tá? Dizer o Twitter dele para tu ficar marcando o Rodrigo, encher o saco do Rodrigo. Exatamente. Eu, por exemplo, descobri que era Léo quando ele disse que não podia. Eu achava que era Minhoca hoje. Tá? E quando o Léo disse que não podia, é que eu descobri que era ele. Vamos então para as análises individuais, porque a pergunta mais importante da noite vem depois, tá? Análises individuais do Vitória, tá? Porque, repito, a pergunta da noite é quem vai, pelo menos na visão de Vilar, não da de Carpini, mas Vilar pode tentar associar dele a de Carpini, quem vai para o clássico. Antes do clássico, Vilar, aquela velha escolha, você pode começar do goleiro ao centroavante, ou você pode escolher destaques da partida e ir pontuando dessa forma, a escolha é sua. Velho, eu vou começar pelos destaques, porque eu acho que os destaques é quem, no final das contas, pode entrar num Bavi, né? Esse que é o ponto. Eu acho que a gente precisa considerar sempre que é uma semana de Bavi e esse jogo entra no contexto do Bavi. Cara, como eu falei antes, né? Só para reforçar aí, porque eu vi algumas pessoas, não sei se isso pode render. Esse jogo, ele foi, assim, daqui a um mês ninguém vai lembrar como é que ele foi. Então eu prefiro falar sobre a atuação dos caras. Daqui a um mês ninguém vai lembrar como é que foi esse jogo. Então eu prefiro falar sobre a atuação deles e projetar esse Bavi. Para mim, os destaques, velho, assim, é um cara, né? Os dois destaques que eu acho, eu vou ficar em dúvida até em qual colocar melhor em campo, porque são os dois caras que, para mim, estão garantidos no Bavi. E não é garantidos por falta de peças. Por exemplo, Hugo, o lateral esquerdo, ele vai ter que jogar no Bavi, porque o titular é Lucas Esteves. Mas eu tenho certeza que o Lucas Esteves não vai jogar. Tem muita gente ainda que de repente pondera, coloca que é possível colocar ele, apesar da confusão fora de campo. Mas assim, eu acho que não tem clima nesse momento. Eu acho que há um litígio grande entre o jogador e o Vitória. Então, eu tenho certeza que ele não vai jogar. Então, o Hugo é o único lateral esquerdo que o Vitória tem. Ele vai jogar no Bavi, mas é por falta de opção, né? Eu tenho certeza que seria o Lucas Esteves se estivesse disponível. Os caras que realmente brigam para entrar no time do Bavi, eu acho que estarão no time do Bavi. E óbvio, né? Estou falando dos jogadores de linha, porque o goleiro, todo mundo sabe que é Arcanjo, e é uma competição diferente, né? O goleiro é uma competição muito mais de regularidade, de confiança. Arcanjo hoje está na frente de Gabriel por uma questão de rendimento nos últimos 2 anos, né? Últimas 2 temporadas ele foi fundamental. Os dois caras são Claudinho e Fabrício. Eles são hoje os dois jogadores que estão desse elenco, desse time que jogou hoje contra o Jacobina. São os dois jogadores que realmente podem achar uma vaga no time do Bavi e acho que acharão, acho que terão essa vaga. Claudinho fez um gol, o primeiro dele pelo Vitória, e uma assistência, né, no segundo tempo. Fabrício, ele deu, não sei se dá para considerar uma assistência, porque ele deu um chute para o gol, o goleiro rebateu, né, foi um rebote e depois foi o gol de Bruno Xavier. Ele participou diretamente desse gol, portanto, e fez o gol dele também. Então, assim, os dois foram basicamente quem participou, né, dos 4 gols do Vitória, assim, né? O Claudinho dos 2 últimos, Fabrício dos 2 primeiros. E em campo também, eles foram os jogadores que eu diria mais diferentes, aqueles que saíram um pouco da rotação baixa do Vitória. Se você for considerar que era um time praticamente todo reserva, dá para você entender por que o time teve alguma dificuldade no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo, porque você precisa se entrosar, né? E a gente via muito isso no time de hoje, assim, eles estavam precisando conversar entre si, precisavam resolver
alguns detalhes ali do posicionamento, do funcionamento da equipe, falta de entrosamento, óbvio. Então, dos jogadores que saíram um pouco dessa curva de, digamos assim, até de aprendizado ao longo da partida, né? Porque teve que rolar um aprendizado ao longo da partida. Os jogadores que estavam tentando, de fato, arrancar algo daquele jogo desde o início foram Fabrício e Claudinho. Fabrício marcando muito na saída de bola do Jacobina, tentando roubar a bola no ataque, pressionando demais a saída do Jacobina para encontrar uma oportunidade. Ele é muito bom nisso, tem mostrado isso, que é um cara que sabe que assim que não tem bola perdida para ele, que não tem disputa que ele não possa de repente atrapalhar o adversário e ganhar. Então assim, ele é um cara que muito sangue, joga com muito sangue. E tem também suas... às vezes ele falha um pouco tecnicamente. Eu acho que isso é algo que deixa a desejar nele. É um jogador que claramente não tem o primor técnico, né, quanto jogador. Às vezes toma algumas decisões erradas, tentar fazer um gol de muito longe, com um chute de muito longe. Às vezes segura a bola quando tem que passar. Mas a vontade que ele demonstra em campo é coisa muito grande. E Claudinho já é um jogador diferente. É um jogador que, por exemplo, no primeiro tempo ele não estava tão bem. No primeiro tempo de Claudinho ele não estava tão bem. Ele estava fazendo a parte, por exemplo, defensiva, de posicionamento defensivo bem. Mas no ataque ele não estava utilizando o seu melhor. Ele estava errando muito cruzamento, por exemplo. No segundo tempo, não. No segundo tempo ele entrou no jogo e começou a fazer cruzamento, jogada de gol, jogadas de chance de gol, né, para o Vitória. Então ele usou o seu prime, digamos assim. E é um jogador diferente. Ele é um jogador que tem qualidade técnica. Dá para ver isso. No pouco tempo que a gente tem vendo o Claudinho no Vitória, já dá para ver que ele tem qualidade técnica, sabe cruzar, sabe se movimentar, sabe dar passe, sabe criar oportunidade. O gol que ele fez, inclusive, foi um gol de um jogador que tem inteligência em campo, que consegue fazer a leitura da jogada para, às vezes, até modificar o seu posicionamento diante da jogada que está se desenhando. Ele pegou a bola no meio campo, já falei aqui algumas vezes, é um lateral direito que consegue também flutuar pelo meio e ser meia. Ele atua também como meia durante a partida. Ele saiu da lateral direita, pegou a bola pelo meio campo, passou para Carlos Eduardo na ponta direita e ele viu uma brecha no segundo pau do Jacobina, na segunda trave do Jacobina. Ele viu que o time Jacobina estava se posicionando para poder fechar o cruzamento de Carlos Eduardo e ele se posicionou nas costas da defesa no segundo pau. Carlos Eduardo acertou o cruzamento, ele pegou e fez o gol dele. Ele saiu da direita para a esquerda, né? Ele fez um movimento diagonal olhando aquele espaço. Então, um jogador que é muito interessante. Eu colocaria, vou colocar os dois, obviamente, com verde claro, tá? Já dizendo aqui, os dois, obviamente, são verde claro. Muito bem, tá? Para quem está assistindo aí, o verde claro muito bem. Muito bem. Muito bem. Né? A melhor que pode ter aí das notas. E o melhor em campo, para mim, ainda foi Claudinho. Eu acho que Claudinho ainda foi o melhor em campo. Mais um. Né? Claudinho e Fabrício, tá? Claudinho e Fabrício. Fábio Amácio. E tenho quase certeza que eles estarão no Bavi. Daqui a pouco eu vou falar da escalação, mas são os dois jogadores que, digamos assim, desse time que está aí, né, que enfrentou o Jacobina, são os dois que têm mais chances, tá, de pegar um Bavi. Aí eu vou para outros jogadores. Me chama a atenção quanto o Carpini está resistente, né? Nessa disputa da lateral direita. Porque todo jogo você chega aqui e elogia Claudinho, todo jogo você elogia Claudinho e Cáceres ainda aparece na frente. Né? Veja, eu tenho uma sensação de que... A sensação não, a informação, né, prévia de Claudinho é que ele não tem o lado defensivo dele não é tão qualificado quanto o lado ofensivo dele, né? A criação dele é melhor do que a marcação. Então, acho que ele precisa... Carpini precisa ter uma segurança maior num sistema de 3 zagueiros, né? Eu acho que o Vitória, na Série A, ele já terminou o ano jogando com 3 zagueiros em 2024. E acho que em 2025 ele vai pegar nos jogos maiores, já mostrou isso na Copa do Nordeste, inclusive, contra o CRB ele jogou com 3 zagueiros. Foi o único jogo, inclusive, que o Vitória jogou com 3 zagueiros até agora na temporada, e foi o jogo da Copa do Nordeste contra o adversário mais qualificado que enfrentou até agora. Então, acho que com 3 zagueiros, de repente, ele pode ter uma segurança maior para usar Claudinho. Mas num sistema de 2 zagueiros, né, ele vai usar talvez Cáceres no jogo grande, porque Cáceres tem uma qualidade defensiva maior. Então, acho que a dúvida de Carpini passa muito por aí. Né?
na qualidade defensiva de Claudinho, na capacidade de Claudinho defender. Se ele confiar em Claudinho para o futuro, eu acho que ele vai poder, de repente, lançar um time com Claudinho de lateral direito e 2 zagueiros. Mas, inicialmente, eu acho que ele está olhando o Claudinho como lateral direito para 3 zagueiros. E aí, num jogo grande, talvez ele prefira Cáceres inicialmente, porque aquele conjunto, né, aquele acerto, aquele arranjo defensivo dos zagueiros com o Claudinho talvez não esteja azeitado ainda, né? E aí ele prefira Cáceres, que inclusive já vendeu no passado, então já tem um entendimento melhor com os 3 zagueiros, entendeu? Vamos lá, eu vou falar dos outros 2 jogadores que eu achei que foram muito bem hoje. Não sei se vão para o Bavi. Um deles eu colocaria no Bavi. Um outro tenho certeza que não vai, que foram Baralhas e Dionísio, a dupla de volantes. Baralhas e Dionísio. Baralhas foi a estreia Baralhas dele. é quem você acha que vai, né? É o que eu acho que vai. Que eu acho não. Eu não sei. Aí que tá. Eu não sei se ele vai. Eu colocaria. Esse que é o detalhe. Eu colocaria no Bavi. Eu acho assim, Baralhas, ele tem um desafio muito grande em torno dele, que é corresponder à expectativa. Eu acho que a torcida do Vitória tem uma expectativa em torno dele. A expectativa é de qualificar esse setor de meio campo, sobretudo da posição de volante. E para um recado do primeiro jogo, que foi a estreia dele, ele foi muito bem. Assim, muito bem mesmo. Assim, eu gostei de 2 aspectos do jogo dele. Primeiro, a vontade com a qual ele atuou no jogo para uma estreia. Então, parecia que ele estava realmente a fim de dar um recado, de mostrar que é um jogador que vai dar o sangue ali em campo, que vai ser... Enfim, que vai entregar tudo em campo. Acho que é um perfil dele e que ele queria mostrar já na estreia. E também a dinâmica que ele traz. Assim. É um jogador que durante a partida caiu pelo lado direito, né, saiu da posição de volante e subiu mais, apareceu no ataque, caiu pelo lado direito, caiu pelo lado esquerdo, finalizou em gol. Então, gostei muito das opções que ele trouxe. Por exemplo, num jogo numa disputa, melhor dizendo, entre William Oliveira e Baralhas, eu acho que Baralhas pode oferecer mais do que o William Oliveira, por exemplo, como um segundo volante, entendeu? Apesar do Baralhas ser mais primeiro. Mas como, por exemplo, o William Oliveira também é primeiro volante e Ricardo Hiller é primeiro volante. Os 2 atuaram juntos na Série A. Aí eu acho que o Ricardo Hiller com Baralhas vai oferecer mais essa combinação de volantes mais marcadores do que com o William Oliveira, né, e Ricardo Hiller. Enfim, eu gostei do Baralhas, achei uma atuação muito boa para uma estreia. Mesmo eu já estava preparado para dar um desconto para ele por ser uma estreia. Mas ele mesmo na situação de estreia, de nenhum entrosamento, ele foi muito bem. Né? Roubou bola, apareceu na frente, como eu falei, movimentou-se. Então, para mim, é o verde claro, né? Ele foi muito bem na sua estreia. E o outro é Dionísio. Dionísio é um cara que vem numa situação diferente. O Baralhas chega cheio de expectativa por ser um reforço. Dionísio é um cara que foi muito importante no Vitória na Série C. Foi um achado do Vitória que trouxe do Campeonato Baiano, do Atlético de Alagoinhas. Deu certo, foi o cara que encaixou naquele meio campo do Vitória da Série C. Ficou um tempo afastado por lesão, depois foi emprestado no ano passado. 2023 não jogou por lesão. 2024 ele foi afastado não, ele foi negociado, né, ficou emprestado. E agora ele volta querendo se comprovar. Dionísio fez algumas partidas ruins ao longo desse campeonato baiano e hoje ele aproveitou a oportunidade de jogar contra o Jacobina. Esse é o detalhe. Você pegar um jogo que você sabe que é contra o adversário mais fácil, mais vulnerável e aproveitar aquela oportunidade. Dionísio fez exatamente isso. É um jogador que começou mal assim o primeiro tempo no sentido de... Porque ele tem 2 virtudes, né? Dionísio ele marca bem, mas ele carrega muito bem a bola também. Na Série C ele era um cara importante porque ele pega a bola, ela vai com ela carregada e já puxa um ataque, né? Já puxa um contra-ataque. Ele consegue romper algumas linhas carregando a bola e já ligar um atacante, um ponta. Ele é um jogador de muito arrasto no meio-campo. E no primeiro tempo ele foi muito bem na marcação, mas ele estava com dificuldade de encaixar esse jogo dele ofensivo, de carregar a bola para o ataque. No segundo tempo, eu achei que ele conseguiu fazer muito bem as 2 coisas. Ele desarmava, carregava, já ligava o ataque. E algumas das chances que o Vitória teve no segundo tempo partiram daí. Então, isso tudo para dizer que ele é verde claro, ele foi muito bem. E acho que Dionísio entra num patamar hoje que é interessante. O Vitória tem uma disputa grande nessa posição de volantes.
Um dos jogadores, por exemplo, que devia se provar nesse início de ano era Leonaldi, que foi uma contratação do ano passado, que não se comprovou no ano passado e todo mundo queria vê-lo nesse Campeonato Baiano para tentar tirar algo dele. E acho que Dionísio, os dois estão sendo testados nesse início de ano. Dionísio já está à frente de Leonaldi, porque Leonaldi teve suas oportunidades e não aproveitou nenhuma. Dionísio já teve suas oportunidades e aproveitou uma, e aproveitou muito bem. Então, um verde claro para ele muito bem no jogo. E o outro, para finalizar esses caras que eu achei destaque, né, o verde claro, eu vou colocar Bruno Xavier. Bruno Xavier, o ponto esquerdo do Vitória, cara, é um jogador que, às vezes, para o torcedor que exige mais dele ser um atacante, né, afinal de contas, um ponto é um atacante, ele pode decepcionar um pouco, porque ele é meio errático no ataque. Mas a capacidade que ele tem de defender, de cobrir o lateral, de recompor, de fechar espaço na defesa também e de arrastar, né, numa situação de contra-ataque, de transição, é bem interessante. Eu acho que esse jogador ele vai ser bem utilizado por Carpini, não como titular, mas ele vai ser utilizado como uma opção no segundo tempo, por exemplo, para fechar um pouco mais o time, para buscar mais o contra-ataque, numa situação em que o Vitória está ganhando e precisa recompor melhor, marcar melhor, e de um jogador que carrega melhor para o contra-ataque. Bruno Xavier pode ser um jogador interessante. Já fez algumas partidas medianas e hoje ele brilhou, porque ele fez um gol e uma assistência. Eu falei de Fabrício e Claudinho, mas ele também fez um gol e assistência, eu tinha esquecido dele, e agora estou fazendo essa justiça aqui. Ele fez um gol, o primeiro gol do Vitória, e fez uma assistência para o segundo gol do Vitória, que foi um gol de Fabrício. Na jogada que ele fez pelo lado esquerdo com o Hugo, Hugo, eles meio que triangularam ali, tabelaram para o lado esquerdo, o Hugo lançou ele pela ponta esquerda, ele cruzou muito bem para Fabrício. Então, o Bruno Xavier é muito bom também, é verde claro. E aí, com isso, eu encerro os verde claros, assim. Beleza? Os destaques, né? E aí, só para dizer que desses aí, eu acho que quase todos têm chance de aparecer no Bavi. O único que eu acho que talvez não apareça é Dionísio. Ok, tá. Vamos então para o Hugo, rapidinho, seguindo essa linha. não como titulares, só para não ter Sim, entendi. Utilização no Pode ser decorrer, acionado, né? Podem ser acionados. Claro. Vamos para Hugo, tá? Que foi um personagem que você disse que possivelmente joga o Bavi. Algumas pessoas no chat aqui ficaram chiando, dizendo, não, mas porque Carpini disse que Lucas pediu para jogar. Veja, do que Carpini falou numa coletiva, a gente conhece como é treinador, como é jogador, como se protegem, tá? De Carpini sugerir, revelar que Lucas sinalizou que quer jogar, até Lucas jogar, falta muita coisa, tá? Um jogador em litígio, um jogador que acionou a Câmara, ele acionou, tá? Um jogador que declara, sinaliza de forma clara que quer deixar o clube. Agora, é claro que ele não vai chegar e não vai botar no Instagram dele, eu quero ir pro Grêmio. Ele não vai chegar para dizer, Carpini, eu quero parar de treinar. Não é dessa forma, tá? Agora, eu acho difícil a escalação de um jogador nesse contexto. Por isso, assim como o Vilar trouxe, eu consideraria sim uma chance bem grande de Hugo começar jogando no sábado, tá? Repito, é possível, Lucas Esteves é jogador do Vitória, tá inscrito, e às vezes uma conversa, uma reunião, um acordo pode acontecer a qualquer momento. Ontem, quando a gente debateu o tema, a gente citou o caso de Juba, hoje lateral do Bahia. Tá? Mas não houve essa investida, o Bahia não chegou, não depositou, não é a mesma história. O que aconteceu foi o que pode acontecer a partir de junho. Tá? Porque essa situação do Vitória com o Lucas Esteves pode acabar esticando até junho, por exemplo, e ele em junho assina o contrato e sai de graça. Pode ser interessante para ele, inclusive. Perde a chance de ir para o Grêmio, mas ganha uma luva muito maior, já que o Grêmio não vai precisar pagar 6 milhões ao Vitória. Pode pagar 2 milhões ao jogador, 3 milhões e vai para o bolso dele, se ele esticar isso até junho, quando ele poderia já assinar o pré-contrato. E aí foi o que aconteceu com o Bahia em relação a Juba,
né, no Sport. O Bahia fez o pré-contrato com o Juba, mas Juba pediu e jogou normalmente no Sport até o último dia do seu contrato, tá? Pode acontecer com o Lucas Esteves, mas nesse momento é um litígio, né? Uma história que ainda não evoluiu para um acordo, para uma definição. Então, por mais que ele sinalize ao treinador, ou mais do que ele sinalizar ao treinador, que o treinador diga isso publicamente numa coletiva, que é muito de proteção do atleta, né? Porque vai que, veja só, existem 1000 razões para o treinador dizer isso. Uma delas é, vai que o Vitória fica com o Lucas. É até uma forma de garantir a reintegração do atleta sem que o barradão caia sobre os ombros dele. Eu vi aqui o pessoal no chat dizendo o seguinte: dá para ele jogar na Fonte Nova, torcida única, porque se ele fosse jogar do barradão, a torcida iria nas costas dele. Tá? Mas enfim, isso a gente debate mais para frente. A gente vai ter programas de pré-jogo, tá? Hugo, pelo que ele mostrou no jogo de bem menor exigência técnica, viraria um ponto de risco para o Vitória no clássico? Então, Hugo teve alguns jogos nesse início de campeonato baiano que não foram bons, né? Ele não teve jogos tão bons. Cara, contra o Jacuipense, por exemplo, ele não jogou nada bem, assim, né? Ele deixou a desejar, foi um jogo, se não me engano, foi até a estreia dele, e ele não foi bem. Mas esse jogo contra o Jacobina, ele aproveitou a oportunidade, eu acho que ele foi bem. Agora, é importante deixar claro que o nível técnico, né, o nível de desafio foi muito mais baixo do que ele vai enfrentar no Bavi, e no final das contas o nível técnico que ele está sendo preparado para enfrentar, né? Então a gente tem que dar desconto que é o início de temporada, lateral é uma posição que inclusive exige muito do físico, né? O jogador às vezes demora para entrar, o próprio Lucas Esteves, que hoje é essa centro das atenções, ele não começou bem no Vitória no ano passado. Então pode ser que o Hugo de repente se encaixe. Mas para o Bavi especificamente, eu acho que a partida, mais uma vez, né, eu falei de Dionísio, eu acho que a partida foi importante para ele recuperar a confiança, né, ter uma boa atuação, uma atuação segura na defesa, uma atuação com participação no ataque. Então, para um pré-Bavi, sendo que ele, na minha opinião, vai ser titular, né, porque eu concordo com tudo que você falou, Fred, eu acho muito difícil a situação do Lucas Esteves se resolver até lá, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, de tipo, o Lucas Esteves desiste, tira o clube do CNRD, todo mundo faz um acordo, renova o contrato com Vitória, ou encaminha a renovação. Enquanto tiver litígio, eu acho que ele não vai jogar. Então, como ele vai jogar no sábado, né, pelo Bavi, então acho que a atuação de Hugo hoje foi uma atuação boa para ganhar confiança e atuar no Bavi. Mas eu vou colocá-la como boa mesmo, é o verde musgo, né? Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação segura para ganhar confiança para o Bavi. Aí eu vou falar rapidamente da zaga, tá? Só para adiantar a nossa vida aqui. Deixa eu A zaga fazer teve só uma pouco pergunta trabalho. antes da zaga. Só uma Diga. pergunta antes da zaga. Na verdade, eu vou pedir outros jogadores que têm chance de entrar no Bavi. Mateuzinho e Arcanjo. E aí depois você vai pros que faltarem, tá? Mesmo Mateuzinho tendo entrado ao longo da partida e Arcanjo, porque eu acho que é importante, já que todos os olhos estão voltados pro Bavi, então queria que você passasse pelo tempo que Mateuzinho jogou e pela atuação de Arcanjo, que aí depois a gente vai para os demais. Cara, Arcanjo não dá para julgar nada do que ele fez hoje na partida, porque não teve trabalho assim, né? Eu vou criar aqui não sei se já aconteceu isso, de botar um branco no jogador titular. Porque... A gente costuma usar o seguinte, para goleiro a gente usa o critério de razoável. Razoável, pronto, amarelo. É meio injusto para os goleiros, mas Ele porque teve a gente ele é muito teve tempo para ficar sem nota. A gente usa o critério de razoável. Ele assistiu o jogo, cara. Ele não teve uma participação no jogo. Ele teve uma defesa de um chute muito longe do Jacobina, que ele defendeu, mas sem nenhum risco. Teve algumas saídas de gol para poder cortar a bola aérea do Jacobina, e foi isso. Não teve muita coisa. Então, é razoável para ele. Cauã é um menino de 17 anos do Vitória, que jogou a Copa São Paulo, né? E aí, Carpini, aparentemente, né, gostou do menino. É uma oportunidade que o Cauã recebeu, porque
Edu tá fora, Caio Vinícius tá fora, a zaga titular, Neres e Wagner Leonardo foi poupada, claramente, nem relacionada foi, então veio ali uma oportunidade do menino de 17 anos estrear, e para mim ele foi muito bem, assim, para uma estreia, ele não errou, ele errou pouca coisa ali, né? Tem que dar um desconto porque é estreia. Errou na saída de bola, algumas coisinhas de posicionamento em saída de bola, mas é uma estreia do menino de 17 anos, ele foi muito bem. Então eu botaria ele. Agora, assim, como ele não foi destaque da partida em termos de produção, até de defensiva, né? Tipo assim, não foi um jogador que sofreu para marcar, por exemplo, o Jacobina, ou que teve que mostrar algo a mais para poder marcar um ataque perigoso Jacobina, uma pressão Jacobina. Eu não vou botar ele como verde claro, como muito bom, mas vou botar ele como verde musgo. Ele foi bem. Sobretudo para a idade, para a estreia, foi uma coisa impressionante assim, a atuação dele. Já Zé Marcos, eu vou colocar como. Eu estou entre o laranja, de mais ou menos, assim, de mal para o amarelo, mas eu vou botar o amarelo. Porque ele também não foi. Ele não foi muito exigido, né, defensivamente, porque o Jacobina não pressionou, não atacou tanto. Aliás, não atacou, né? Mas Zé Marcos, ele carece um pouco, enquanto ele ainda está faltando um pouco dele. Rapidinho, assim, só um comentário, tá? Zé Marcos fez boas participações do Vitória no início do Campeonato Baiano como lateral esquerdo, né? Como lateral esquerdo, né? Não tinha Lucas Esteves, o Hugo ainda estava chegando no Vitória, se aclimatando. Então, Carpini estreou a temporada jogando com Zé Marcos na lateral esquerda. E ele foi muito bem naquela função. Ele como um cara até construtor pelo lado esquerdo, ele foi muito bem, cruzou, apareceu bem na frente para ajudar o ataque. Mas aí, depois que ele foi para a posição dele, né, que é a posição de zagueiro mesmo, de fato, ele tem mostrado algumas falhas na saída de bola. Não é um jogador que tem mostrado tanta virtude na saída de bola, tem dificuldade de sustentar o ataque como aquele zagueiro construtor, né, aquele zagueiro que se aproxima mais do ataque para tentar fazer um passe mais decisivo quando você enfrenta um time fechado, como foi hoje o caso do Jacobina. Jacobina se fechou muito, então os zagueiros também avançavam, né, para apoiar o ataque. Então o Zé Marcos não tem se mostrado tão bom nessa função, então para mim vai amarelo para ele. Aí sim, você perguntou de Arcanjo e de Mateuzinho. Eu queria deixar Mateuzinho propositalmente para o final, porque ele entrou na reta final, mas já vou logo falar dele, que eu acho que é importante mesmo. Hoje foi um dia muito difícil para Mateuzinho, e um dia, inclusive, que pode contar muito para o Bavi, né, de uma união torcedor do Vitória, que houve um ato abjeto hoje no Twitter, alguns torcedores, obviamente do Bahia, né, mas eu acho que nem precisava dizer, mas era do Bahia, pegaram fotos do JP, João Pedro, que é filho de Mateuzinho, que é um mascote da torcida do Vitória, desde que Mateuzinho chegou. João Pedro é uma criança incrível, simpática, carismática demais, comemora os gols como pai, sabe todos os trejeitos da torcida do Vitória, músicas da torcida do Vitória, ele fica fazendo uma coreografia no final, né, dos jogos, quando o Vitória faz aquela coreografia, ele mesmo vai até às vezes sozinho, ele vai lá e faz, a torcida do Vitória já cantou para ele, ou seja, é um mascote, é uma criança muito, 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 muito querida pelo torcedor do Vitória. E aí o torcedor do Bahia pegou as fotos de João Pedro, pegaram fotos de João Pedro, fizeram montagens, falaram que o menino é horroroso, falaram do cabelo dele, falaram do rosto dele, falaram de todo tipo de coisa. E é uma criança, eu não sei a idade de João Pedro, confesso, mas deve ser o quê? 2 anos? 3 anos no máximo? Muito por aí. Então, assim... Infelizmente, existe assim, a galera que perde a linha, é um negócio assim, lamentável mesmo, assim, tá? Hoje foi um clube, amanhã pode ser outro, cara, nenhum tá isento de acontecer isso aí, mas né? Tem hora que a galera realmente perde a linha de um jeito assim que... Eu só agora tá falando que eu entendi, essa imagem é parecida, e eu juro que é um meninozinho pequeno de óculos escuros com a camisa do Vitória, né? Isso apareceu algumas vezes e eu sei entender. Ele vai para todos os jogos do Vitória. Ele tem um Instagram que é bombado, assim, a galera segue ele no Instagram. Então, assim, ele é um menino muito querido da torcida, né? Obviamente que ele vai para todos os jogos acompanhando o pai, né?
Inclusive, por exemplo, no início desse ano, quando o Mateuzinho chegou de férias, aí postaram uma foto de Mateuzinho desembarcando no aeroporto com o João Pedro. E aí o pessoal brincou, né? Foi uma maravilha, assim, dizendo: nosso reforço voltou, João Pedro está de volta, e trouxe junto o Mateuzinho. Tipo isso, assim, é um menino que é muito querido na torcida do Vitória, sabe? E hoje ele, assim, pegaram montagem, fizeram uma coisa absurda com o menino, ao ponto de que o próprio clube foi na internet para poder defender e dizer o mais importante, né? Mateuzinho se posicionou na internet, o Vitória se posicionou na internet também, para dizer o mais importante, é que a internet não é terra sem lei. A gente está acostumado, infelizmente, a viver num ambiente em que, às vezes, você chega, abre um perfil fake, que foi o caso, né, do que fizeram com o João Pedro, vários perfis fake, sem nome, sem ninguém sabe quem é, um nome fictício lá, uma foto fictícia, e aí você planta o ódio, você acaba com a vida de alguém, você fala palavras horríveis para a pessoa, ou então faz esse tipo de coisa com a criança, e acha que vai ficar tudo impune. Mas o Vitória e o Mateuzinho reforçaram que vão buscar todos os meios legais necessários para poder punir essas pessoas. E Mateuzinho teve que estrear no Vitória na temporada no meio dessa situação, entendeu? Bem, eu Mas, torço para que realmente aconteça isso, porque realmente não é terra sem lei. Eu já passei por isso uma vez, inclusive, e ganhei a ação assim, sobre essa história. Então, daqui a pouco faz uns 10 anos essa história. Mas, enfim, depois disso, ainda recebo muito xingamento por aí, mas uma parte melhorou. Uma hora, uma parte entende. É difícil você controlar tudo. Pô, a gente está falando de 1 zilhão de pessoas que estão nas redes sociais e com perfis fakes, com muita covardia. Tem cara que de jeito não bota nem a cara para conversar. Mas existe, mas para essa galera, ela não faz ideia que realmente existem mecanismos de você encontrar quem escreveu, quem fez isso e tal. E existem punições para esse tipo de coisa, assim. Mas quando vai no bolso, geralmente fica nisso, quando vai no bolso, uns aprendem, ou a vergonha de ser exposto, aprende, mas enfim, tomara que esse caso seja resolvido dessa forma também. exato. E o Mateuzinho teve que estrear na temporada no Vitória, foi o primeiro jogo dele na temporada, nessa situação. E aí, velho, sinceramente, assim, eu acho que todo torcedor do Vitória queria que ele fizesse um gol. E ele fez, né? Ele fez num chutaço de fora da área. Acho que a torcida do Vitória toda estava torcendo por isso, para que ele estreasse na temporada. Primeiro, para que ele estreasse na temporada, porque é um jogador importantíssimo. É um jogador fundamental, único no elenco do Vitória, porque é um cara que como meia ali de articulação, só tem ele. Ele estreou, fez o gol dele, estando de fora da área. Quando terminou o jogo, a torcida do Vitória cantou: é Mateuzinho. E depois cantou: é João Pedro. E João Pedro foi para o campo, comemorou com o pai, tirou foto. Quer dizer, é uma, assim. Tomara que a criança nem saiba que Um passou por isso, né? abraço. Porque assim, os pais Não, não passam por sabe. isso, Não a vai pessoa, chegar mas na assim, criança, não. Não vai chegar, não. Não vai chegar, exatamente, não. Vai tomara que chegar. a criança, isso tudo que não tenha nem chegado nela, obviamente. Agora, falando sobre a atuação de Matezinho, ele demorou assim para entrar no jogo, né? Cara, obviamente, voltando de férias, não jogou Eu li ainda, aqui no chat tá que foram 10 minutos para totalmente. ele, pro motor pegar, né? Exatamente, foi isso aí que tá no chat mesmo. Ele demorou um tempinho para pegar o motor funcionar, aí depois parece que ele se tocou: rapaz, eu sei como fazer isso aqui. E aí ele entrou no jogo de verdade, começou a participar mais de jogadas de ataque, criatividade, e fez o gol dele. Então, assim, foi um pouco tempo em campo, mas foi um pouco tempo que deu alegria, assim. Talvez seja um combustível interessante, inclusive, para o Bavi. Aí, pensando no Bavi, projetando o Bavi, tem esse combustível, né, da rivalidade. Mateuzinho, obviamente, está mordido com essa situação, tudo. Mas eu acho que ele não vai ser titular, assim. Acho não, eu tenho certeza que ele não será, por falta de ritmo mesmo, né? Não tem o que fazer. Se fosse no outro momento da temporada, ele obviamente seria, porque ele é um dos jogadores mais importantes do Vitória, mas E até porque Carpini não conseguiu ainda colocar em campo, treinar, testar ele com o Elton Rato, né? exato. Também ainda não E, aconteceu isso. e não há hoje um desenho tão fácil para esse encaixe, tá?
Não é um desenho tão fácil. Não é assim, É. opa, Mateuzinho tá em condição, vamos colocar ele aqui, ele e o Elton Rato. Não é fácil não, tá? Na composição do É. Vitória colocar esses dois caras pra jogarem juntos. Agora, vai ter que ser. Carpini em algum momento vai ter que dar um jeito, eles vão ter que jogar juntos. São É. dois ativos, dois diferenciais muito grandes do Vitória para não atuarem juntos, né? Sem dúvida. Né? São os jogadores mais, eu acho que hoje do elenco, jogadores com mais característica de técnica mesmo, né? De qualidade, assim, de ter alguma coisa diferente, né? Para poder oferecer para o Vitória e de subir o nível técnico do Vitória. Mateuzinho do ano passado já, do ano retrasado, e o Ayrton Rato esse reforço desse ano. Mas, enfim, para a atuação dele de hoje, eu acho que é verde musgo, assim, ele foi bem. Né? Para um cara que fez gol, entendeu? Já no retorno dele desse jeito, eu vou colocar ele como verde musgo aí. Ele foi muito bem. Ele foi bem, né? Muito bem, é o verde claro. Ele foi bem, né? Bem. E aí posso finalizar os outros jogadores aqui para a gente já fechar Claro, tudo? claro. Cara, Pablo, velho. Pablo é um jogador que, vou tentar se resumir muito assim, é um jogador que eu acho que tem qualidade, dá para ver que ele é diferente, que ele tem um drible bom, que ele tem visão, que ele consegue se livrar, sobretudo no meio campo quando está congestionado, mas ele tem uma característica de saber se livrar da marcação pela qualidade dele, mas é um menino que está muito afobado ainda, né? É um menino, não tem o que fazer, é um menino que está muito afobado ainda, erra muito em campo, dá alguns passes equivocados, toma decisões ruins, tem qualidade, mas ainda é o famoso verde, né? É um jogador que ainda está verde, precisa amadurecer bastante para poder brigar por uma vaga na Série A. Mas o momento dele ser testado é esse, né? Então, assim, Carpini tem que usar ele mesmo no Baianão, contra o Jacobina da vida. Mas eu achei ele ainda meio verde. Tem qualidade demais, mas tá meio verde. Ele teve até algumas chances, assim, para ser honesto, chutando de fora da área, né? Ele teve uma chance que ele pegou um rebote do lado direito, chutou, quase fez o gol dele, ficou até chateado, porque essa é outra característica do menino, né? Ele precisa fazer um gol, parece, assim, uma agonia grande para poder fazer o gol, para poder, enfim, se comprovar, né? É o Eu vou segundo colocar um batismo do amarelo. futebol, né? Jogar é o primeiro, É, fazer o gol é você validar que você pertence àquele mundo, né? exato, Profissional. exatamente. Então eu vou colocar um amarelinho para ele, tá? E aí, para finalizar, cara, Oswaldo, eu vou colocar ele como branco. Não deu para julgar a atuação dele, sinceramente. Oswaldo tá com uma dificuldade grande, assim, de ritmo, de produtividade, né? O tempo que ele ficou parado por causa da embolia pulmonar atrapalhou muito ele. Da embolia, né? Não sei nem se foi pulmonar. Mas atrapalhou bastante ele, então acho que ele está Ô, Vilar, precisando ainda de mais tempo. Diga. há esperança de que ele entregue algo ainda ao Vitória. Eu acho tão assim, já tão Eu não esticada quero. essa carreira de Oswaldo, inclusive essa passagem no Vitória. Eu acho tão inacreditável, na verdade, assim, que ele ainda esteja. E agora, depois desse tempo, voltando, recebendo chances, me surpreende muito, né? Muito. Eu vejo assim, tem que ter muito elo afetivo para deixar essa porta aberta, né? Você tocou num ponto que é muito sensível, porque assim, acho que o Oswaldo tem, sem dúvida nenhuma, um carinho enorme da torcida do Vitória. Eu acho que ele tem um carinho pelo Vitória e o Vitória tem um carinho por ele, sabe? É uma coisa mútua. Ele fala bastante que voltou a ter prazer de jogar futebol aqui no Vitória. Ele ficou muito tempo afastado, então talvez o Vitória esteja tentando dar uma chance para ele, assim, né? Para não ficar aquela coisa. Você pegar um ídolo que ficou afastado por problema de saúde, não foi um problema, sabe, de afastamento por comportamento, coisa tipo, foi um problema de saúde, não foi nem lesão, assim, típica do futebol, foi saúde, ele teve embolia. Então, você do nada começar a temporada já mandar o cara embora, tipo, emprestar ou coisa do tipo. Então, acho que eles estão tentando aproveitar o Campeonato Baiano para botar o Oswaldo para jogar. E aí que tá, essa é a minha opinião, muito impopular, assim. Eu acho que tudo isso
tá no script. Tipo assim, o Vitória tá botando ele para jogar nos jogos como esse do Jacobina, pro próprio torcedor do Vitória ver que ele não tem condição mais de jogar pelo Vitória, não tem condição de enfrentar uma Série A mais, pela idade, pela dinâmica de jogo, por várias características dele que nem encaixam, acho que no jogo de Carpini. Para ele próprio também ver isso, sabe? E criar uma saída honrosa para o Oswaldo. A verdade é essa. Então, eu também não vejo futuro, Fred. Mas tá aí, sabe? Tá sendo utilizado para a galera perceber que já deu mesmo. E pela reação do chat é exatamente isso, viu? O elo é afetivo. É afetivo. Turma não tá muito racional Não. quanto a utilização de Oswaldo, não. Eu botaria ele zero não, né? Branco. No branco. Buiú. Zero não, pelo amor de Deus. Eu botaria ele branco aí. Nota branco. E Buiú, que é o menino da base também. Sem nota, né? Sem avaliação. Buiú, que é o menino da base. Eu colocaria ele como verde musgo, porque ele entrou no segundo tempo e produziu bastante pelo lado direito. A alteração dele foi muito importante para a virada de chave do Vitória no segundo tempo. Ele entrou pelo lado direito, o Claudinho, inclusive, teve mais chance de poder afunilar o jogo pelo meio depois da entrada dele. Então, o Buiú eu colocaria como verde musgo, tá? Val e Edenilson eu vou colocar branco também. Eu acho que é sem nota, não deu para ver muita coisa. E agora eu percebi que eu esqueci Carlos Eduardo. E disseram aqui que ele é pior que Oswaldo. Rapaz, é complicado, velho. Carlos Eduardo é o típico jogador que não se ajuda, assim, sabe? Agora, falando muito sério sobre o Carlos Eduardo, eu acho que ele tá, velho... Eu acho que é um jogador que claramente está com um aumento de confiança terrível, velho, porque ele tenta fazer coisas fáceis em campo, ele realmente não tenta inventar em campo, ele não está tentando fazer o mais difícil, ele está tentando fazer o básico para o básico tirar ele dessa lama que ele está enfiado, sabe? De baixa moral com o time, de baixa produtividade. Então, assim, ele está tentando fazer o fácil e mesmo assim ele não acerta, velho. Agora, ele tem dado sorte, porque ele fez um jogo muito ruim, assim, um jogo que ele não conseguiu... No primeiro tempo, por exemplo, ele foi, eu acho, o pior do Vitória em campo. Aí depois, no início do segundo tempo, ele continuou errando muito. E aí, na reta final do segundo tempo, ele melhorou muito o futebol dele. Ele entrou no jogo, conseguiu produzir muito mais. E aí que tá, a entrada de Buiú ajudou ele também, né? Não ajudou só o Claudinho, como ajudou ele também, porque o Buiú caiu por ali e ele foi jogar mais próximo da área. E aí ele deu uma assistência. Então, assim, é um cara que, pelo segundo jogo seguido dele, ele faz uma partida muito ruim no geral, mas dá uma assistência. Então, ele acaba se salvando na atuação por isso. Então, para mim, é amarelo. E aí a gente fecha os jogadores. Exatamente. Tá? E Carpini para fechar o programa. Carpini... eu vou botar verde musgo aí, né? Porque foi bem. Ele, montou um time inteiro de reservas e mesmo assim fez a parte dele, entendeu? Então, verde musgo também para Carpini, tá? Carlos Eduardo ficou com o Cruzeiro já anunciou tá? Treinador? Amarelo. Carlos Eduardo amarelo. Hein? Cássio, não conta, não fala isso não, pelo amor de Deus. Esse aí é o maior frio na espinha do Vitória hoje. Porque o planejamento todo foi montado em Não, mas você sabe que eu tô falando sério. A informação assim, da hora que saiu, eu disse, rapaz. Detalhe, bicho, eu vi o Cruzeiro pedindo, vai atrás desse Pepa aí que tá no Sport, já foi obviamente do Cruzeiro, galera. Dá mais uma chance pra Pepa. Aí outros, não, já passou aqui, vai Carpini, que não passou. Não, velho. Isso aí, olha, rende um programa possível, sério mesmo. A gente vai estender muito isso aqui. Porque, mas assim, vou dizer uma coisa. É bom torcer pro Cruzeiro anunciar logo qualquer outra coisa. Irmão, vou dizer uma coisa. Bruno Xavier veio por causa de indicação dele. Claudinho veio por indicação dele. Zé Marcos veio por indicação dele. Fora outros, assim, que estão no elenco. Ronald. Então, assim, o elenco foi todo montado muito em torno dele, cara. Se ele sair, eu não sei o que vai ser, sabe? Difícil. Mas vamos em frente, pelo amor de Deus. É isso. Tá? Quer o time do Bavi? Quero.
Exatamente. A gente Vamos tem lá. Arcanjo. Vamos lá, Arcanjo. Arcanjo, eu acho que vai dar 3 zagueiros. Eu tenho certeza que Certo. Thiago Carpini vai com 3 zagueiros. Aí tem que ver se Edu vai se recuperar, né? Edu tá Certo. fora, machucado. Aí eu Mas acho que seria se Edu, Wagner? Neres e Wagner Leonardo. Certo. Edu, Neres, Wagner Leonardo. Ou então ele vai com Neres, Wagner Leonardo e Zé Marcos. Aí Certo. Claudinho de um lado, Hugo do outro, de laterais. Meio campo, Baralhas. eu acho que ele vai com Baralhas, Ricardo Hiller e Ronald. Vai ser 3 volantes. Aí, meu amigo, já foram 8, viu? Só tem mais 2 vagas Então, nesse time. aí que tá. Eu não sei se ele vai com o Janderson e o Wellington Rato, ou Wellington Rato e Fabrício, ou Fabrício e Janderson. Essa é a minha dúvida. Certo. Entendeu? Então Eu seria, não sei. em parte, foi assim que o Vitória sobreviveu, né? E fez uma grande arrancada na Série A, né? Então ele voltaria, nesse caso, pro eixo que já deu certo e que o time ele é melhor testado, né? É isso. Teremos conteúdos, tá? Do Bavi antes do jogo. A gente vai ter aí alguns conteúdos em vídeo. Estamos vendo se vai rolar um pré-jogo ou não. Mas vocês vão. Acompanhem nosso Twitter, acompanhem aqui o nosso canal, que vocês terão essas informações por aqui, tá? Tem um torcedor do Vitória aqui no chat, meu amigo, que o cara tá indignado por a gente não estar considerando que o Lucas Esteves vai jogar na lateral. 10, volta aqui sábado. Se você tiver razão, a gente abre com você. Se ele jogar, você é o cara que vai ter a moral aqui para iniciar o programa. Mande qualquer mensagem que a gente vai ler. Mas se ele não jogar, volte, tá? Porque Volte, futebol reapareça. é Porque o foda. clássico aqui é falar merda e sumir. É. Mas Mas pode ser que ele esteja falando certo. Vamos lá. Ele tá, não, ele não, tá não. assim, Sim, se ele tiver, pô, parabéns se ele tiver. Mas eu quis dizer que. Veja, perceba que Ele o tá- clássico é a turma falar uma abobrinha aqui. ele tá fechado. Tipo, palavra de Carpini, palavra da salvação, assim. Pronto. Tá 100% fechado com a coletiva. Pode ser, pode estar certo. De Carpini, pode ser. De fato, pode ser. Ó, ele tá garantido, vai estar Ele aqui, respondeu, combinado, hein? viu? Estaremos, viu? Todos aqui, encontro Pronto. marcado, tá? O velho Todo 10-10. mundo tá aqui. Todo mundo tá aqui. Tá. Vamos fechando a live aqui agora. A gente tem mais 2 superchats aqui que chegaram. Um de Pedro Fernandes não precisa vir pra tela, não, que era só brigando tirando onda com o Sandro ali naquele momento. E o de Hermínio, que Hermínio já recebeu, viu? Já recebeu a Veloz. Soube que já tá ali rodando o vencedor da nossa promoção. Ele diz aqui, aquele debate que a gente teve de equidade e tudo, ele diz que gosta da não equidade da gente, né? Confesso que nunca entendeu os programas de rádio e TV que dividem o noticiário por igual, mesmo quando o Santos está parado há meses. Ele cita isso, que é uma prática comum, tradicional daqui, que eu também não entendo e nem sei se ainda existe, né? Se existe, ainda me surpreenderia, ainda mais utilizando esse exemplo, tá? Então é isso. Vila, só para fechar mesmo. Eu creio que Márcio perdeu ali Val e Edenilson. Porque agora, sim, inclusive teve. Sem nota. Sem nota, né? Inclusive, nosso amigo Iverlan falou assim: teve uma hora que eu tava, possivelmente, olhando muito pra tela aqui da frente, ele falou: Fred, não tá prestando. Não, meu velho, pelo contrário. Eu resolvi criar uma paradinha hoje que vai me dar um trabalho danado, sobretudo pra largada. É a focado planilha. nisso. A planilha. Eu desenvolvi, tô criando aqui a planilha dos 7 clubes, Gosta equidade. de trabalho. Exatamente, para anotar todas as avaliações dos jogadores jogo a jogo. Pra gente ter E aqui. a planilha quer dizer no fim do ano quem foi bem, quem foi regular. Segunda crônica esportiva. Exatamente. Então, mas aí eu vou tentar, ao longo da temporada, que essa planilha resulte em pautas, resulte em temas aqui para o debate. Tá? Eu espero. Não é possível que essa planilha seja só para usar em dezembro. Para sorte do 14, não teve ano passado, viu? Não teve ano passado. Então aqui tô tendo uma dor de cabeça com essa minha ideia. Fazer um é fácil, cara. Se o cara faz um, fica feliz demais. Aí tem mais 6 para fazer. Ai, boa sorte. Isso aí é. Eu tô pensando se Santos e Náutico vão ter planilha, mas... Como diria Evandro Carvalho, convencimento seu aí. A equidade, eu não sei se vai chegar, se vai ficar só na Série A, G5, enrola e vamos... Aqui a bola de prata da...
São bolas de prata dos próprios clubes, né? Porque a gente sempre faz análise dentro do que cada um. E o troféu divisão já do começou prêmio. a ser alçado, viu, Cássio? Só para dar. Já começamos. Já tem gente trabalhando no troféu. Vixe. E eu pedi do caro, viu? Não foi o Santa Cruz de comprar aquele troféu na casa do atleta para aquela Copa com os Alguires, não. Viu? Mas quem é que tá incomodando esse negócio? Não, eu tô mandando. Coloquei um homem na rua para pesquisar. Preço, modelos, fábricas. Estamos estudando. É o início do processo. Vilar, obrigado pelo sacrifício. Guerreiro aí, o menino, viu? Adentrado essa madrugada. Porque assim, E ainda a veio com a gente tá aqui camisa do Milan, não ganha nada faz um tempo da porra. a gente Pô, tá mano. aqui há 4 horas, mas sua situação é pior. Eu sempre acho que é muito pior do que estar aqui desde o começo, é entrar muito tarde no programa. Eu acho um castigo Olha, eu vou gigantesco. acordar amanhã, tipo, umas 7. Não sei nem como é que eu vou fazer. Eita. Vai ser um Vai-te pouco embora dormir. depois. Vai. Beijo. Boa noite, Um abraço. Eu ia beijo, dizer cheiro no coração. pra Vilar o seguinte: já que o Fred tá dizendo que é pior esperar, então entra no começo, porra. Fica 5 horas aqui com a gente. Não, vai ficar calado é foda, tem que ficar piruando. Não, pô, entra aí, pô. E dá pitar qualquer coisa. Eu não tô aqui falando de qualquer coisa. Vai, meu. Então, tem que ficar piruando. Abraço, gente. Abraço. Valeu. Obrigado a todo mundo que também chegou até aqui com a gente.